O episódio começa com vários raios negros vindo da aparição do Gorosei, deixando os marinheiros impressionados. Os marinheiros são informados que aquela criatura é o Saturne, e os marinheiros se perguntam como ele chegou ali e de que forma. Os marinheiros são informados que todos, exceto os vice-almirantes e o contra-almirantes, devem se afastar do centro da cidade. E todos correm desesperados, pois eles não podem contemplar o rosto do sagrado ancião. Os marinheiros não estão acreditando que o ancião está ali na ilha, que só tinha visto eles por meio de retratos. O marinheiro que comunicou a chegada do ancião decide ir até a ilha, e a cena corta para Bonnie cravando a espada no Gorosei, e Vegapunk pergunta o que ela está fazendo. Nesse momento, o marinheiro cego de um olho chega ao local, e ele pergunta a Bonnie como ela se atreve a apunhalar um ancião, uma das maiores autoridades do mundo. Nessa hora, todos os marinheiros apontam suas armas para Bonnie. Vegapunk manda ela sair de perto. Bonnie ia falar, mas o ancião manda ela calar a boca e a chama de inseto, que se deixou ser ferido por ela, mas se quisesse teria impedido. Os olhos dele começa a brilhar e Bonnie é golpeada na cabeça, fazendo ela desmaiar e voar para trás. Sanji se enfurece e vai para cima do ancião, mas o ancião o chama de tolo e usa o mesmo golpe na cabeça de Sanji. O Franky chega para ajudar e o ancião diz que aquilo é uma perda de tempo. Ele arranca a espada que Bonnie cravou em seu peito e instantaneamente ele se cura e impressiona Franky. O marinheiro manda cercarem o Vegapunk e todos os outros. O ancião os manda pararem, chamando eles de energúmenos, e que não precisam se apressar, pois eles não têm para onde fugir, e que fiquem em seus postos. Eles falam que sim, e logo o ancião se vira e fala que Kizaru não costuma ser tão preguiçoso assim. Kizaru fala que sente muito e que acha que não vai conseguir se mexer por um bom tempo, pois ele ainda tá caindo do golpe que recebeu do Luffy. Nesse momento, vemos Luffy jogado no chão. O ancião tenta matar Luffy, mas Franky o salva dando um soco nele. O ancião percebe que esses piratas são diferentes e que verdadeiramente eles se ajudam. E o Franky acha incrível que um dos seres que estão no topo do mundo está atrás do seu capitão. O ancião fala que a presença do Luffy e da Bonnie foi inesperada, já que a missão principal era matar o Vegapunk. O ancião gostaria de saber como o Luffy e seus amigos conseguiriam escapar da ilha que está cercada por navios da marinha, e agradece ao Vegapunk pelos seus trabalhos feitos até aquele dia, pois ele vai morrer. Ele pergunta a Vegapunk quem ele deve matar primeiro, por ordem crescente de seu luto, para que ele morra arrependido por sua rebeldia ao governo mundial. Nesse momento, ele ataca Luffy com o mesmo golpe que utilizou na Bonnie e no Sanji. Nesse momento, Bonnie acorda e o ancião aperta seu corpo, a fazendo gritar de dor. Sanji, ao ver isso, tenta se levantar, mas infelizmente ele não consegue. Então, o Gorosei libera uma aura sombria. Sanji acha estranho e pergunta aos outros se eles conseguem se mexer, mas eles também não conseguem. É como se eles estivessem sendo segurados, e Vegapunk explica que se não for a ciência, é algum poder do ancião. Bonnie fala que foi o Saturno que matou seu pai, e ele responde que Kuma nasceu em uma casta de escravos, se referindo à sua raça bucaneiro, descendente de um clã que cometeu um crime grave contra o mundo no passado. Então começa a ser nos mostrado o passado do Kuma. Voltando à cena, Vegapunk pede para não atirarem, pois Bonnie é apenas uma criança. Bonnie continua lembrando do passado, onde ela pergunta a Kuma se Nika viria libertar ela também, e Kuma responde que sim. A história volta para 47 anos atrás, no dia que Kuma nasceu, onde vemos seu pai e sua mãe. O pai de Kuma está preocupado com sua linhagem sanguínea, pois é um segredo, mas o doutor afirma que não vai contar nada a ninguém. Seu pai volta para casa para brincar com seu filho e vemos que Kuma era um bebê muito alegre e sorridente. O tempo passa e 4 anos depois, Kuma é chamado pelo seu pai para limpar as coisas e comer, e que alguém deu batata recém-colhidas. Kuma fala que ajudará a limpar e cozinhar, e o doutor chega correndo mandando Clep e sua família fugirem dali, pois os lacaios do governo foram até o hospital e que sente muito. Mas antes de continuar falando, um homem acaba chutando as suas costas. Clep pergunta o que eles querem e o cara fala que ele já sabe e saca uma arma e fala que eles precisam vir com ele. Eles são capturados e Clep fala que ele é o único de sangue bucaneiro, chorando por favor para que deixem a sua esposa e seu filho em paz e que eles só precisam dele. Mas é inútil e eles o nocauteiam com um soco. Então vemos Kuma brincando com as algemas ao lado de sua mãe, e do outro lado vemos o seu pai machucado. Os três acabam sendo separados e Clep fala para Kuma ser forte. Kuma agora é um escravo dos dragões celestiais, e mesmo sendo tão jovem já era muito forte. E esse nojento acaba batendo nele simplesmente por ele não conseguir andar mais rápido. Enquanto apanhava, Kuma pede desculpas dizendo que está doendo. Kuma não pode nem sequer parar por um instante, pois os malditos dragões celestiais batem nele, o ameaçando, dizendo que se ele não parar de chorar, eles vão matá-lo. Acorrentado no sol quente, ele se encontra com seu pai. Kuma para de chorar e vai até seu pai e vê que ele está todo machucado, e se preocupa com ele, perguntando se ele está bem, mas o seu pai fala que não foi nada. Clep pergunta se Kuma está bem, mas Kuma não quer preocupar o seu pai, e mente, dizendo que o seu mestre é gentil e que deu muita sorte. Kuma pergunta pela sua mãe e Clep responde que sua mãe agora não está mais viva, dizendo enquanto chora que agora ela está no céu e que talvez lá seja um lugar melhor para ela. Kuma entra em choque com a notícia e começa a se lembrar da sua mãe, chorando desesperadamente junto de seu pai.
Clep fala que Kuma é forte e que resista e sobreviva, mas Kuma pergunta o porquê e que acha que também deveria estar morto, igual sua mãe. Seu pai fala que o guerreiro da libertação virá salvar ele, então ele começa a contar sobre o lendário deus Nika e a sua história passada de geração em geração e que um dia ele virá levar Kuma embora para o sol e mar livre. Kuma pergunta se é verdade e seu pai responde que sim, dizendo que Nika sempre está sorrindo e fará todos sorrirem, que ele aparecerá com batidas e começa a dançar. Mas por causa do barulho, Clep é morto na frente do seu filho Kuma. Então vamos para uma ilha onde está tendo fogos de artifício, onde vai acontecer um evento chamado Competição da Caçada Local. E nesse ano será em uma ilha não afiliada ao governo mundial, a ilha de God Valley, que possui vários recursos naturais onde será realizada a caçada humana e o governo passará a ser dono dessa ilha. O rei de God Valley questiona indignado se eles vão matar pessoas por puro esporte, e chama eles de louco, mas um homem acaba tirando sua vida. E é mostrado que esse homem é o Sam Garling, iniciando a caçada, sendo ele um dos 10 principais candidatos, começando com 10.000 pontos negativos. Ele fala que a desvantagem só deixará a competição mais interessante. Kuma com sua força entorta as grades que o prendem. E é nos mostrado as pessoas que serão caçadas. Os capangas percebem que um escravo fugiu e mandam outros escravos atrás dele. Kuma, enquanto tenta fugir, é cercado por outros escravos, onde se recusa a voltar com eles. Eles tentam levar Kuma à força, que chora sem parar, pedindo por favor que o soltem, que nunca mais quer voltar para lá e que não aguenta mais. Eles tentam levar Kuma, que resiste. Kuma, cansado de tanto sofrimento, pergunta por que eles não matam ele logo, já que se ele voltar, ele vai morrer do mesmo jeito. Nesse momento voltamos para God Valley, onde um dos capangas chega até o ancião, dizendo que a criança que fugiu é um filho de bucaneiro. A cena corta novamente para Kuma, que foi capturado e está sendo arrastado de volta. E os escravos falam que se o Kuma fugir, eles também serão mortos. Nesse momento, Ivankov chega, dizendo que Kuma é o principal destaque daquele evento, dizendo que ele é grande e que o sangue dos gigantes corre em suas veias. A irmã de Ivankov fala que ele também é grande, mas ele fala que só a cabeça. A garotinha pergunta para os outros escravos se eles querem viver ou morrer. Eles respondem que óbvio, que querem viver. Então a garotinha e Ivankov fala para eles o seguirem, pois eles têm um ótimo plano e perguntam o que eles dizem.